Olhem que curioso. O que é que uma receita de bolo e um romance super complexo podem ter em comum? Parece que nada, não é? Mas e se eu disser que os dois são construídos em cima de um tipo de planta baixa secreta? É isso mesmo. E hoje a gente vai desvendar esse código. Pode-se parecer uma pergunta meio estranha, eu sei. Receita, romance, qual é a ligação? A resposta, olhem só, está na estrutura, na base dos dois. E é exatamente essa ligação que a gente vai descobrir agora. Então, qual vai ser o nosso caminho? Simples. Primeiro, a gente vai entender a diferença entre a planta baixa e o edifício pronto. Isto é crucial. Depois, vamos mergulhar nas 4 plantas baixas principais que existem. A seguir, a gente descobre o porquê de um texto existir. E no final, a gente junta tudo e desvenda o segredo. Ok, vamos começar pelo começo, desfazendo uma das confusões mais comuns quando se analisa um texto. Entender isto aqui é tipo pegar a primeira chave que abre todo o resto do castelo. E aqui está a grande sacada. Pensem assim. O tipo textual é a planta baixa, o esqueleto. A estrutura. Existem pouquíssimos tipos, são as fundações. Agora, o género textual é o edifício já construído e decorado. É o romance, a notícia, a receita, o meme. É por isso que os géneros são praticamente infinitos, não é? A todo momento surge um novo, mas a planta baixa por trás é quase sempre uma das poucas que já existem. Beleza! Agora que essa diferença está clara, vamos conhecer as 4 grandes plantas baixas. Os tais tipos textuais que são a base de, a sério, quase tudo o que a gente lê. A primeira planta baixa é a mais famosa, a narração. Qual o objetivo dela? Simples, contar uma história. Pensem num filme mesmo. Tem ação, tem uma sequência de eventos, um antes e um depois, personagens a moverem-se no tempo e no espaço. É o motorzinho que faz um conto, um romance ou até uma piada funcionar. E olhem que exemplo perfeito de narração em ação. Esse trechinho do Machado de Assis. O diálogo não está ali por acaso, só para encher chouriços. Cada pergunta, cada resposta empurra a história para a frente. A gente entende a relação deles, o tempo, a história está a acontecer, bem ali à nossa frente. Seguindo em frente, vamos para a segunda planta baixa, a descrição. E ela é basicamente o oposto da narração. Se narrar a fazer um filme, descrever é tirar uma foto. É carregar no pause da ação para pintar um cenário com palavras. Sabem? Focar nos detalhes, nas características de uma pessoa, de um lugar, de um objeto. E essa foto que a descrição tira pode ser de duas maneiras. Pode ser objetiva, tipo um facto, o carro é preto. Ponto. Ou pode ser subjetiva, cheia de opinião. O carro é extravagante. O mais importante é entender que a descrição convida-nos sempre a parar e simplesmente observar. A terceira planta baixa é a dissertação. Vamos recapitular. A narração conta, a descrição mostra e a dissertação. Ela explica e convence. O objetivo aqui é organizar ideias de um jeito lógico para apresentar um conceito ou, mais importante, defender um ponto de vista. É a alma de um artigo de opinião, de um ensaio, de trabalhos académicos. E dentro da dissertação há uma divisão bem importante. De um lado, o texto expositivo, que só quer informar, apresenta os factos de forma mais neutra. Do outro lado, o texto argumentativo, que tem uma missão clara, convencer. Quer que quem está a ler concorde com a ideia que está a ser defendida. E para fechar as 4 grandes, a quarta planta baixa, a injunção. Este é o tipo de texto que nos manda fazer alguma coisa. O objetivo é dar instruções, um passo a passo. A gente vê isto em todo o lado. Manuais, receitas de bolo, bulas de remédios, até em leis. Olhem só para este exemplo. É a cara da injunção. Remover, inserir, são verbos de comando, ordens diretas, uma sequência clara. O texto injuntivo não deixa espaço para dúvidas, para ambiguidades. Ele não quer que a gente pense ou sinta, ele quer que a gente faça. É a linguagem da eficiência pura. Certo. Então a gente já viu as plantas baixas, ou seja, o como um texto é construído. Mas agora vamos mais fundo. Vamos falar do porquê. Qual é a real intenção por trás de todas aquelas palavras? E aqui vem um ponto-chave. Não existe texto neutro. Todo o texto tem uma intenção, uma função principal. E para descobrir qual é, a gente tem de se perguntar: onde está o foco? É em quem fala? É em quem escuta? Ou é na informação em si? A resposta a essa pergunta mata a charada do objetivo do texto. Esta tabela aqui resume tudo de uma maneira bem clara. Se o foco está no eu, nos sentimentos de quem fala, a função é emotiva. Se o foco é no outro, em convencer, em influenciar quem ouve, a função é apelativa ou conativa. Agora, se a prioridade é só passar uma informação objetiva sobre o mundo,
Aí a função é referencial. Simples assim. Olhem só para este trecho de música. É a função emotiva pura. O foco é total no eu. Eu não gosto, eu não gosto. É uma declaração de sentimentos, de opinião. A mensagem principal aqui é o estado de espírito de quem está a falar, ou a cantar, neste caso. E aqui, um exemplo clássico da função conativa. A publicidade é a rainha disto. Abuse e use são verbos no imperativo. É uma ordem direta. O foco não está no produto, nem na loja. O foco está em quem está a ler ou a ouvir, para provocar uma ação. É um vai lá e faz. Pronto. Chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeças. A gente viu os tipos de texto, as plantas baixas, lembram-se? E viu as funções da linguagem, os objetivos. Mas, e na vida real, como é que isto tudo funciona junto? O anúncio publicitário é o exemplo perfeito desta mistura. Pensem bem, ele usa a narração, contando uma historinha rápida, usa a descrição para mostrar como o produto é incrível, mas toda esta mistura de plantas baixas serve uma função principal, a dominante, a conativa. A intenção final é sempre convencer a comprar. É aí que tudo se encaixa. E é isso. Agora a chave mestra para descodificar textos está aí. Com estas ferramentas, os textos do nosso dia-a-dia nunca mais vão parecer a mesma coisa. Fica a provocação. Da próxima vez que ler um e-mail, uma notícia, ou até mesmo um post numa rede social, que estruturas e intenções que antes estavam invisíveis vão saltar aos olhos. A caça ao código começa agora.